Graça e paz, povo de Deus, programa Semeando Vida. Você que está assistindo através do Facebook, né, através do YouTube, não é que a gente não tomou banho e não trocou de roupa, porque a gente, mesmo sendo uma palavra atual, a gente traz essa gravação, né? O tempo tem sido muito corrido, né, pastor? Esse off está sendo muito mais trabalhoso do que o normal. Pastor Márcio, paz. Graças e paz, meu pastor, graças e paz você que nos acompanha. Mas sabe, querido, tem sido trabalhoso porque, na realidade, a gente se esforça para que a palavra de Deus possa atingir o teu coração. Se fosse para fazer de qualquer maneira, né, pastor? Então, por isso que é trabalhoso, mas Deus tem renovado nossas forças. Conversando com o senhor, né? Se eu tirar 3 dias, eu não consigo responder todos os meus e-mails e etc. Mas amém. Quem já passou por dificuldade financeira, que está assistindo ou ouvindo o programa através da rádio? Quem já passou por dificuldade financeira? Quem já passou por dificuldade emocional, por dificuldade no casamento, dificuldade nas emoções? Quem já passou por enfermidade? Quem já teve um grande livramento, né? Onde, de repente, num carro, de uma bala, de uma enfermidade? Quem já passou por essas coisas difíceis e está assistindo ou nos ouvindo nesse dia? Acho que todo mundo, pastor. Mateus teve 6 anos de idade, já teve grandes livramentos, apesar do pouco tempo de vida que meu filho tem. Eu imagino você que com consciência está ouvindo ou assistindo esse tempo aqui. Deuteronômio capítulo 1, versículo 31, o texto diz assim: também no deserto vocês viram como o Senhor, o seu Deus, os carregou como um pai carrega seu filho por todo o caminho que percorreram até chegarem a este lugar. Eu vou ler de novo. No deserto, vocês viram como o Senhor, o seu Deus, os carregou como o pai carrega o seu filho por todo o caminho do deserto, até vocês chegarem ao lugar que Deus tem. Pastor, o senhor já deve ter passado por algumas dificuldades, né? E a gente percebe que em todas essas dificuldades, independente da fé cristã, parece que a sensação que a gente tem é essa: Deus nos carregou no braço para o lugar que Ele queria. Quando a gente caminha com os nossos pés para o lugar que a gente quer, nada tem a ver com Deus. É igual o filho pródigo: ele vai, caminha com os próprios pés, se perde, ele quer voltar para onde? Para a casa do pai. Eu vou voltar para os braços do meu pai, né? Nesse tempo que muitos que estão ouvindo ou assistindo estão passando de novo por dificuldade financeira, passando de novo por aquelas que são as crises, né, dentro da sua alma, crise existencial, por alguns níveis de ansiedade, depressão, perturbação, insônia, passando de novo por algumas coisas. Eu te digo, se Deus está te levando para um lugar que é dele, o sentimento que você tem é ser carregado no colo. Apesar da dificuldade, apesar da angústia, apesar do hospital, apesar do filho lá acamado, apesar dessa situação do Covid na tua vida, não importa, você vai sentir que Deus está te pegando no braço, no colo e está passando com você por esse deserto como o pai carrega um filho. Mas se você está sentindo isso e está naquilo que é o teu desejo financeiro, o teu desejo, seja o que for, a tua vontade, você vai se sentir sozinho. E o apelo que eu faço agora é: volta para os braços do teu pai. Difícil é passar por tudo isso sem Deus, pastor. Aí é interessante e muito lindo isso, né? O povo no deserto e ficaram 40 anos no deserto ali, não porque Deus quisesse, mas Deus precisava tratá-los, e por conta da postura deles e as atitudes, fez com que eles ficassem naquele lugar mais tempo. Mas Deus nunca abandonou aquele povo. Pelo contrário, Deus se mostrou, se revelou a eles ali o tempo todo, sabe? Muitas coisas acontecem na nossa vida por conta dessas posturas muitas vezes erradas, né, pastor? De não entender que o lugar que você está é o lugar que Deus te colocou. Porque quando fala o lugar que Deus te coloca, às vezes a gente, né, poxa, mas Deus colocou no deserto. Jesus, pelo Espírito, foi conduzido ao deserto, mas era o lugar que Deus queria que ele estivesse. Eu me recordei aqui quando o senhor estava falando, antes de aceitar Jesus, cara, eu e minha esposa com a minha filha pequena,
uma filha só que tinha na época, a gente morava em Niterói, num apartamento maneiro, pastor. Apartamento legal, cara. E houve uma dificuldade, a gente precisou sair dali e entregar aquele apartamento. Eu fui morar num lugar, num bairro chamado Rio do Ouro, em São Gonçalo. Uma kitnet do tamanho disso aqui, pastor. Mas não era bonitinho, assim, como o estúdio, não. Tá feio, irmão. Uma vilazinha, cabecinha de porco. Ah, meu Deus. Mas foi ali que eu encontrei Jesus. Sabe, então era o lugar que Deus queria. E ele nos abraçou ali. Já abraçava antes, mas ali nós entendemos aquilo que era o propósito de Deus, né? Então, às vezes você está talvez em uma situação, entre aspas, difícil, né? Mas talvez é nesse tempo aí que você vai sentir esse amor que Deus tem pela tua vida, sabe? Esse cuidado que Ele está tendo com você. Não olhe para as circunstâncias, querido. Queira estar no lugar que Deus quer que você esteja. Pastora, talvez seja a história de um monte de gente aqui agora. Eu me lembro, né, que tudo dando certo na minha vida, aspas, no meu certo, no meu normal, estava tudo legal. Mas o vazio dentro de mim era enorme, pastor. A ponto de eu pegar uma arma, colocar na cabeça e apertar o gatilho. E livramento de Deus não acontecer ali, a tragédia, e eu vi Deus nisso. Foi a partir dessa depressão profunda, dessa angústia desesperada da minha alma, a ponto de acabar com a dor, né? Porque não é que eu não queria viver, eu queria acabar com a minha dor. Viver eu queria, mas não queria viver com aquela dor. Onde Deus permite, né, que algumas situações extremas aconteçam, e a partir disso aí, porque a minha fala foi o seguinte, né? Se Deus não acaba com a minha dor, eu acabo com ela, eu mesmo. E Deus ali, Ele não tirou a dor naquele momento, mas Ele não deixou que eu morresse. E a partir desse tempo foi o encontro com Deus, a transformação, a libertação, a restauração, a cura até o dia de hoje. O profeta, né, lá em Lamentações, Jeremias, ele diz assim: lembro-me da minha aflição, do meu delírio, da minha amargura, do meu pesar. Lembro disso tudo e a minha alma desfalece dentro de mim. Mas ele diz assim, penso nisso e fico abatido. Lembra-me da minha aflição, do meu pranto, do absinto, do veneno. Minha alma recorda e se abate dentro de mim. Mas depois de ter dito tudo isso, ele diz assim: mas eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Então, de repente, que você está vivendo esse tempo aí de algo que você já viveu, de algo que você já passou, e que Deus te levou no braço, cara, como foi contigo, como foi comigo. Essa consciência de trazer à memória o que Deus é, o que Ele pode fazer, é notório. Assim como também, pastor, muitas das vezes eu quis estar no lugar e falei: Deus vai comigo. E Ele não foi, eu fui sozinho, tive que voltar para encontrar com Ele. E talvez muitos estejam vivendo isso. Tenho certeza que você já fez isso, fazer alguma coisa de Deus, está tudo certinho, não tem pecado, não tem erro. Tu foi sozinho, Deus ficou, meu irmão. E tudo deu errado, você teve que voltar. Todo mundo tem essa experiência, pastor Márcio. A gente tem que entender que, sabe, nem tudo que nós desejamos é o que Deus deseja para nós. Nem tudo que nós queremos é o que Deus quer para nós, ainda que aparentemente seja bom, né? O melhor, querido, é buscar fazer a vontade do Pai. Por isso que Jesus dizia: importa que eu faça a vontade do meu Pai, né? E ele ainda diz mais, ele diz assim: por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, e não fazem aquilo que eu digo? A nossa dificuldade muitas vezes está nisso, pastor, de entender aquilo que Deus está falando. Muitas vezes você sai daquilo que é o lugar que Deus quer que você esteja, porque você está querendo fazer o que você quer, e muitas vezes não pergunta: Senhor, é isso que o Senhor quer? É isso que o Senhor tem? Porque Jesus disse assim: aquele que quer vir após mim, né, que isso é si mesmo. Aí quando o Senhor falava assim: Senhor, eu vou, vem comigo, não funciona desse jeito. Ele vai e nós temos que ir com Ele. Não é Ele seguir os nossos passos, mas nós seguimos os passos dEle. Nesse tempo, querido, de dificuldade, né, de algumas dificuldades, não perca a visão de Jesus, irmão. Siga os passos dEle, né, não saia do caminho, sabe? Porque, pastor, o deserto era um lugar difícil, o deserto. Mas era o melhor lugar para se estar, porque Deus estava ali, cara. Entendeu? Então, cara, tem gente hoje em cobertura, com um revólver querendo se matar. E tem gente, talvez, querido, numa comunidade, mas que está em paz, porque Jesus está naquele negócio. Então, não depende de Deus, depende de nós, né? Quando você abre teu coração e fala: Senhor,
habita mesmo na minha vida, na minha casa. Aí, querido, a presença do Senhor transforma o ambiente, e a paz de Deus que excede todo entendimento faz parte da tua vida. A pior frase, pastor, que uma pessoa pode construir estando no deserto, estando no lugar onde ele decidiu estar, ou estando no inferno, a pior frase que pode existir dentro do inferno, ou no deserto, ou numa situação que a pessoa se colocou naquela condição, Deus não está aqui. Aquele que está no inferno e de repente olha a pior frase, e Deus não está aqui. Isso seria terrível. Mas tem um louvor, né, que veio de um salmo, Salmo 42, esse louvor é interessante, diz assim: por que estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus. Essa é a nossa palavra para o teu coração. Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor.